Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou muito feliz de estar nessa casa essa tarde. A minha palavra é de gratidão por este culto, por esta tarde maravilhosa. Agradecendo a Deus a vida do pastor Fernando. É isso mesmo, acertei, né? Pastor Fernando, pastora Selma. Deus abençoe a vida de vocês, casa, família e o ministério. Eu quero ler um texto com vocês no livro de Gênesis, capítulo 22. Livro de Gênesis, capítulo 22. Pastor Jim, Deus abençoe sua vida, amém? Sua casa, sua família. Pastora Sheila também está aí? Deus abençoe a pastora Sheila. Nós éramos de São Paulo, viemos de lá para cá, de Malicunha para o Paraná, com a família, e pretendo não voltar. Vim para ficar. A terra de vocês é linda, maravilhosa, coisa de crente, tá bom? A esposa não pôde vir, porque lá em casa eu tenho uma tribo, né, irmãos? Lá em casa é 4 crianças. Então, essa hora assim, ela está se descabelando. Uma hora dessa, o pau está quebrando em casa. E ela disse, eu não vou, porque se a gente traz os 4, eu não consigo pregar, pastor. O negócio fica feio. Mas ela mandou a paz para vocês. E Deus é bom. Vamos para a Bíblia. Sem Bíblia não pode. Capítulo 22, o versículo de número 9. Capítulo 22, verso 9, que diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Verso 10. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. E ele me respondeu: eis-me aqui. Você diz amém? Quem me ouve, diga glória a Deus. Queridos, quero ser simples, rápido e objetivo a falar o que Deus ministrou no meu coração na tarde deste dia. O texto que nós acabamos de ler aqui é um texto que está localizado dentro de Salmos e dentro de Gênesis. Gênesis é um dos livros pentateucos da Bíblia. A palavra Pentateuco é uma palavra grega, e já que o Velho Testamento não foi escrito em grego, ele foi escrito em hebraico, eles transliteraram a palavra do grego para o hebraico, e no hebraico ela se pronuncia Torá. A palavra Torá significa orientar, e é daí que veio desorientado, é daí que veio sem rumo, é daí que veio perdido, entendendo que quem anda com Deus não anda sem rumo, quem anda com Deus não anda perdido, quem anda com Deus tem uma orientação. Quem escreve esse texto aqui é o patriarca Moshe. Moisés foi falado aqui essa tarde sobre a pessoa dele. É um homem escolhido por Deus para liderar a nação de Israel. Lendo a Bíblia, nós conseguimos analisar que Moisés foi um personagem da Bíblia de vasto conhecimento. Alguém que teve a sua importância nas páginas da Bíblia Sagrada. Tendo em vista que quando Deus seleciona Moisés, Deus coloca Moisés no topo do ponto de intimidade para com Deus. Sim, quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu percebo que Moisés, ele era o homem que tinha mais intimidade com Deus do que os outros homens na Bíblia e no Velho Testamento. E não sou eu quem estou dizendo isso, é a boca do próprio Deus. Quando Deus desce para falar com Arão e Miriam no deserto, Deus diz: com qualquer profeta
eu converso em sonho ou em visão, mas com seu irmão, meu servo Moisés, é diferente. Com seu irmão eu me levanto do trono, com seu irmão eu baixo a nuvem, com seu irmão eu coloco a minha cara, minha face diante da face dele e converso com Moisés tete a tete, converso com Moisés face a face. Isso acontecia quando Moisés entrava dentro do tabernáculo levantado dentro do deserto. Você se lembra? Quando o povo ia para o culto, é natural, a gente se arruma, vai para o culto, vamos adorar ao Senhor. Quando o povo ia, era perfeito estado. Mas quando Moisés entrava dentro do tabernáculo, o texto diz que uma nuvem baixava ao redor da tenda. Alguém olhava para aquela manifestação e perguntava para Arão: o que está acontecendo? Arão dizia: ninguém pode entrar. Deus desceu para falar com Moisés. Deus desceu para se comunicar com o mesmo. Moisés tinha o seu diálogo diferente com Deus, até que um dia Deus grita no ouvido dele e diz: sobe ao monte, que eu tenho alguns segredos para conversar com você. Eu preciso me manifestar contigo de uma forma que, se eu me manifestar diante do povo, o povo se assusta. Tem que ser no secreto, Moisés. Sobe para o monte. Moisés subiu para o monte. Quando chegou lá em cima, algo que Moisés nunca havia enxergado em toda a sua história, Moisés enxerga naquele dia. Moisés vê Deus arrancando um pedaço da rocha. Moisés vê Deus fazendo uma tábua de pedra. Moisés vê Deus escrevendo as leis na tábua de pedra. Deus esculpe e entrega na mão de Moisés. Mas enquanto Moisés está se relacionando com Deus em cima, o povo está se entregando à idolatria embaixo. Enquanto Moisés está se entregando no que ele está vendo na parte de cima, o povo está caindo na falha, no erro embaixo. Deus grita em Moisés e diz: desce, porque o teu povo tem pecado contra mim. Desce. Moisés desce. Quando Moisés chega lá embaixo, Moisés dá de cara com um bezerro de ouro. Entra uma revolta, uma ira no coração de Moisés, e Moisés quebra as tábuas da lei. O que eu vejo? Eu vejo um homem que acabou de enxergar a manifestação de Deus em cima. Eu vejo um homem que acabou de receber uma revelação terrível de Deus em cima. Agora embaixo, o seu coração se enche de tristeza por causa da ingratidão da nação de Israel, porque o povo está adorando o bezerro de ouro. Mas quem livrou o povo de Israel de dentro do Egito não foi o bezerro, foi o cordeiro. Quem arrancou o povo de Israel da mão da escravidão não foi o bezerro, foi o cordeiro. Quem abriu o mar para a nação de Israel passar não foi o bezerro, foi o cordeiro. Mas o povo está invertendo-se os valores, estão adorando o bezerro porque o bezerro é grande, estão adorando o bezerro porque o bezerro brilha, estão adorando o bezerro porque o bezerro é belo. Preciso falar, o bezerro é grande, mas o cordeiro cura. O bezerro é grande, mas o cordeiro liberta. O bezerro é grande, mas o cordeiro abre caminho para mim passar. O bezerro brilha, mas o cordeiro cura com o seu sangue. A pergunta de Deus para nós é: com quem que você vai ficar? Você vai ficar com o bezerro ou você vai ficar com o cordeiro? Porque o bezerro pode até brilhar, mas quem morreu na cruz do meio por você foi o cordeiro. Quem vai voltar para arrebatar a sua igreja vai ser o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus grita no ouvido de Moisés e diz: sobe de novo. Mas se eu acabei de descer, sobe de novo. Só que dessa vez quem vai esculpir pedra vai ser você. Dessa vez quem vai lixar rocha vai ser você. Eu não mandei você quebrar nada.
Dessa vez quem vai fazer a tábua vai ser você. Mas não se preocupa, Moisés. Por quê, Senhor? Porque o que eu escrevi uma vez, aleluia, eu escrevo de novo. Eu tenho poder para escrever a segunda, o que eu escrevi a primeira. Eu tenho poder para escrever a terceira, o que eu escrevi a primeira. Lá vai a aplicação. Tem gente que entrou aqui que tem alguma área da vida quebrada. Tem gente que entrou aqui que está com áreas da vida despedaçada. E o céu está dizendo, se você tiver coragem de se posicionar, eu tenho poder para escrever de novo o que eu escrevi a primeira vez. Eu vou repetir para ver se alguém pega. Porque o diabo viu quebrando e disse, já era. O diabo viu quebrando e disse, não vai se manifestar o que Deus queria. Mas o céu te trouxe aqui essa tarde para te dizer, se posiciona para você ver o que eu tenho poder para fazer. Volta para posicionamento, que eu vou escrever de novo o que eu escrevi da primeira vez. Moisés subiu de novo. E aí Deus diz, escreve aí, vai. O que, Senhor? Escreve. No princípio criou Deus céus e a terra. Alguns corriqueiros estudiosos têm algumas dúvidas sobre esse texto, ou alguns teólogos ou alguns atelogos ainda perguntam como que Moisés sabia do princípio se ele não estava lá? Como que Moisés sabia do início, sendo que ele não fez parte do princípio? É porque quem tem intimidade com Deus acessa segredos que outras pessoas não acessaram. Quem tem intimidade com Deus recebe revelações que outras pessoas não receberam. Deus está falando para Moisés, eu vou te contar como é que começou. Escreve aí, vai, filho. No princípio criou Deus. E eu estou escrevendo, Senhor, continua, os céus e a terra. Aqui está a primeira lição textual para Moisés. Qual pregador? No princípio criou Deus os céus e a terra. E cadê a lição? A lição é que Deus não começa como o homem começa. Deus tem uma prioridade desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo da Bíblia até o último versículo da Bíblia. Deus está manifestando a sua prioridade. Normalmente falando, o homem quando começa a construir alguma coisa, normalmente nós começamos de baixo, porque é de baixo que tem os firmamentos, é de baixo que tem a estrutura, é de baixo que precisa ser construído uma viga própria para se manter a estrutura da construção de algo. Mas Deus é ao contrário do homem. Antes de Deus criar a pergunta, primeiro cria a resposta. Antes de Deus criar a fome, primeiro cria o alimento. Antes de Deus criar a sede, primeiro cria o que vai matar a sede. É por isso que quando Adão nasceu, já tinha onde morar, já tinha o que trabalhar, já tinha o que fazer, já tinha o que viver. Porque antes de criar Ele cria o que vai me manter vivo. Deus começa de cima para baixo. Para me entender a lição de Jesus no Novo Testamento, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vim pregar para crente aqui essa tarde e vim dizer para você, fica tranquilo, porque o problema que você acabou de entrar, Jesus já criou a solução dele faz muito tempo. O vale que você acessou, Jesus já criou a saída, porque ele cria de cima para baixo. Mas quando Deus constrói, o diabo destrói. Até porque ele é o contraponto de Deus. Se Deus une, o diabo separa. Se Deus ajunta, o diabo espalha. Se Deus levanta, o diabo derruba. Se Deus dá ânimo, o diabo desanima. Pois ele é o contraponto do Senhor. Mas quando cai sobre a criação de Deus, olhe para mim porque eu já vou entrar no texto. Eu estou introduzindo para a gente entrar no texto. Mas quando ele cai na criação de Deus, ele cai com sentimento de revanche. E revanche é sentimento de perdedor. Todo perdedor tem esse sentimento. Quando ele cai com sentimento de revanche, ele quer outra guerra contra Deus. Ele quer guerrear contra o Senhor. E parece que eu vejo Lúcifer montando o seu exército na terra. Quem, pregador? Os anjos caídos.
Porque Lúcifer não se sente feliz em cair sozinho. Ele vai levar até essa parte dos anjos consigo. Mas ele monta o seu exército. Deus, enquanto Lúcifer está preocupado com a revanche, Deus está sentado no trono. E no primeiro dia, Lúcifer está dizendo: eu preciso saber como que eu vou derrubar o Senhor. E Deus está do trono dizendo: haja luz. Eu não sei se você percebe, mas o que nos tira do equilíbrio não tira Jesus do trono. Enquanto o diabo está preocupado em derrubar, Jesus está dizendo: eu não vou cair porque eu estou sentado no trono e dando ordem. Haja luz. Você percebe que Deus não põe a mão para criar nada. Ele utiliza a ferramenta da comunicação. Primeiro dia, haja. Segundo dia, haja. Terceiro dia, haja. Parece que se tivesse algum profissional ali, um arquiteto, ia dizer: Senhor, o senhor não vai nem olhar a planta do projeto? Deus disse: não, porque o que eu fiz, eu tenho em memória exatamente o jeito que eu quero. Mas o senhor não vai descer para fiscalizar a obra, para analisar como é que está? Não, porque a minha palavra já vai fazer o serviço da reforma e vai fazer o serviço da fiscaliza. Eu não estou entendendo, pregador. O diabo demorou anos para destruir alguma coisa, para planejar a destruição. Mas até o planejamento da destruição de Satanás já estava na mão do Criador. E o céu está dizendo: se o diabo tem plano de destruição, eu tenho um plano de reforma. A minha palavra vai reformar, a minha palavra vai restabelecer, a minha palavra vai colocar de pé de novo. Mas o Lúcifer está preocupado com a guerra. Eu preciso montar um exército. Bora para a balança da realidade? A balança da realidade, Lúcifer está montando um exército muito bom. Porque são anjos caídos e são caídos, mas são anjos. Perderam, mas são anjos. Eles fracassaram, mas são anjos. Não deixa de ser anjos. Lúcifer está com um exército bom demais. E Deus, no sexto dia, Deus resolve descer na terra. Passa a mão no pó. A palavra pó significa nada do nada, do nada, do nada. Deus pega o pó. O homem não veio da terra. O homem veio do pó da terra. Qual a diferença, pregador? O pó fica em cima da terra. Deus pega o que está em cima da terra para formar o homem. Lúcifer está preocupado porque tem um exército angelical consigo e Deus está fazendo um exército de barro. Deus pega o exército de barro através de um. Deus diz: eu vou fazer primeiro o CD perfeito, depois eu faço a cópia. Eu vou fazer primeiro o CD perfeito. Deus faz o Adão e sopra no Adão fôlego de vida. É engraçado porque esse Deus é tão Deus. Eu gostei dessa palavra, eu gostei dessa frase, eu vou repetir. Deus é tão Deus que quando Deus faz o homem, Deus olha para o homem. Isso aqui é um tapa no focinho de Lúcifer. Aí Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pregador, por que é um tapa no focinho do cão? Por quê? Porque Lúcifer cai do céu com a ideia: subirei ao alto de Deus, colocarei o meu trono acima do trono dele e serei semelhante a Deus. Aí Deus pega o pó, Deus pega a poeira do chão, faz o homem e diz: Satanás, tudo que você queria era minha semelhança, não é? É, sim senhor. Tem uma coisa: eu dou minha semelhança para o pó da terra, mas não dou para você. Eu dou minha semelhança para a poeira do chão, mas não dou para você. Sabe qual é a raiva do diabo? É que quando ele passa do teu lado, ele tem que reconhecer, é a cara do Pai. Ele tem que reconhecer, tem alguma coisa nele que lembra Deus, tem alguma coisa nele que lembra o Criador, tem alguma coisa. Se eu fosse você, eu levantava a mão, porque quando você acorda, o diabo bufa. Quando você levanta, o diabo odeia. Quando você vem para o culto, o diabo diz: eu preciso montar um plano para derrubar ele. Mas eu tenho uma notícia para Satanás: enquanto nós estivermos de pé, a imagem do Criador continuará estabelecida no universo.
Cutuca alguém do teu lado e diga para ele: você se parece com papai. Fala para ele: você se parece com papai. O diabo tem que reconhecer: é de barro, mas se parece com Deus. É quebrável, mas se parece com Deus. É sensível, mas se parece com Deus. Eu vou dar minha semelhança para eles. Ele está com o melhor exército, pastor Jim. Por quê? Porque o melhor exército é espiritual. Lúcifer tem um exército totalmente invisível, que pode fazer no mundo espiritual o que ele quer. Mas Deus está pegando o pior exército. Por quê, pregador? Porque se tu não der glória a Deus, agora está feio na foto. Porque Deus não precisa pegar o melhor para mostrar que consegue alcançar a vitória. Deus pega o que é pior, lá vai, para mostrar para o diabo que o pior de Deus ainda consegue ser melhor do que o melhor do diabo. Ele mandará sorevaragaia. Levanta a mão para o alto essa tarde aqui, porque o general entrou aqui dentro para dizer: se preocupa não, o meu pior vai ser melhor do que o melhor do diabo. Vai ser melhor do que o melhor do diabo. Prega a Deus na minha boca essa tarde. Antes de acabar o ano, Satanás vai oferecer coisas para você. Satanás vai te fazer proposta, e você tem que reconhecer: eu não quero, porque com Deus o pior dele ainda é melhor do que o teu melhor, capeta. O teu pior de Deus ainda é melhor do que o melhor do diabo. Mas espera aí, Deus vai usar logo esse exército, sim, porque Deus quer mostrar para Satanás que Deus não vai fazer força. Vou pegar o exército mais fraco que eu tenho. Deus tem outros exércitos? Tem. Se você ler Salmos 46, verso 10, os filhos de Coré cantam: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos. Não é só um exército que Deus tem. Pregador, se Deus tem mais exército, me diga qual deles. Primeiro, você conhece muito bem. O primeiro exército de Deus são os policiais do céu, os anjos. Não sei se você se lembra, mas os anjos foram criados para o choque com as trevas. Você vai ver várias vezes na Bíblia Deus utilizando esse primeiro exército para a sua missão terrena. Você se lembra de Deus utilizando anjos para arrancar a família de Ló de dentro de Sodoma e Gomorra? Você se lembra de Deus utilizando anjos na terra quando Senaqueribe envia uma carta para Jerusalém, e quando a carta chega na mão do rei, o rei leva para dentro do templo e diz: Senhor, essa carta não foi para mim, essa carta é para o Senhor. Quando vão ler a carta, está escrito assim: nenhum dos deuses vizinhos poderam livrar os reis e os reinos da minha mão, e não será o vosso Deus que vai livrar o da minha. Quem é Senaqueribe, pregador? Havia destronado 46 reis, havia detonado 46 nações. Senaqueribe olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém também vou destruir, vou acabar com o rei Ezequias. Aí o texto diz que quando eles enviam a carta para dentro do santuário, eu imagino do trono Deus se levantando e diz: Miguel, eu quero o anjo mais jovem que tem aqui dentro. O que chegou ontem, isso, pega ele, manda ele para o arraial dos assírios. E o texto diz que naquela mesma noite morreram 185 mil homens ao fio da espada de um anjo só. Você lembra quando Daniel orava dentro da Babilônia? Eu acho lindo, porque o texto diz que Daniel orava e se humilhava. Há uma diferença quando eu oro e quando eu me humilho em oração. Quando Daniel se humilhou em oração, o texto diz que Deus não aguentou. Deus se levantou e disse: Gabriel, desce dentro da Babilônia e fala para Daniel que ele é amado pelo meu coração. Fala para ele que eu estou ouvindo
ouvindo a oração dele, leva a cartinha, a resposta na mão. Mas quando Gabriel vem descendo no meio do caminho, Gabriel dá de cara com um demônio desavisado, um príncipe da Pérsia. O demônio olha para Gabriel e diz: daqui você não vai passar. Gabriel disse: eu vou passar. O demônio disse: você não passa. A pergunta que não quer calar é essa: será que Gabriel podia estar no meio daquele demônio, irmão? É claro que podia, mas anjo é assim. Se Deus mandou entregar mensagem, eu não preciso mostrar força do meu braço, eu preciso obedecer à voz de Deus. Lá estava Gabriel olhando para o demônio dizendo: eu vou passar. O demônio dizendo: você não passa. Gabriel diz: rapaz, eu vou chamar meu irmão mais velho, e o meu irmão é diferente de mim. Eu sou da paz, eu sou da tranquilidade. O meu irmão é da briga, meu irmão é da pancadaria. Eu vou chamar Miguel. Olha para mim, irmão. Sabe quem é Miguel no céu? Miguel é um batalhão específico no céu. Miguel é igual o BOPE do Rio de Janeiro. Quando entra para quebrar favela no meio. Gabriel olhou e disse: eu vou chamar meu irmão. Vai lá chamar ele. Daqui a pouco Gabriel subiu e disse: Senhor, tem um demônio desavisado no meio do caminho que não me deixa passar. Jeová gritou: Miguel, vai na frente de Gabriel agora. Desce. Daqui a pouco eu vejo o que, pregador? Eu vejo Miguel na frente, Gabriel no meio e a resposta do profeta atrás. Miguel na frente, Gabriel no meio e a resposta do profeta atrás. Não sei quem vai pegar, mas Jesus te trouxe essa tarde para dizer: nem que eu tenha que enviar a resposta escoltada por anjo, mas ela vai chegar. Ela mandará cheia. Eu vou repetir para quem trouxe glória na boca. O Senhor está dizendo: o diabo não queria que você viesse. Satanás travou tua manhã toda para você não pisar aqui, mas já que você pisou, o céu está dizendo: nem que vai vir escoltada por anjo, mas a resposta está a caminho. A resposta está. Quem acredita, levanta a mão e sente o peso dessa palavra. Tem um segundo exército, que é a natureza. A natureza você conhece. Deus utilizando a natureza na Bíblia. Eu me lembro de Deus utilizando uma jumenta para falar com o profeta, que de fato estava cego espiritualmente, porque a jumenta via e ele não via. E o pior é que ele estava batendo na jumenta, e a jumenta tentando livrar ele da morte. Porque normalmente quem não vê, bate em quem vê. Eita Jesus. Normalmente quem não enxerga, quer bater em quem enxerga. Deixa para lá. Só que Deus abriu a boca da jumenta. Um dia alguém perguntou: como que jumenta falou, sendo que não tem corda vocal? Eu digo: é porque foi Deus que fez ela falar. Tem explicação para isso. Quem não se lembra de Deus utilizando um peixe para levar o profeta aonde ele deveria ir? E a questão é que um crente desobediente só tem tendência a descer. Você percebeu? Ele desceu de casa para a praia, da praia para o barco, do barco para o porão, do porão para a água, da água para o peixe, de peixe para Nínive. Só desceu, só desceu, só desceu, só desceu. Aí, o que mais me deixa preocupado é que o mar obedeceu, o peixe obedeceu, a boboreira obedeceu, o verme que comeu a boboreira obedeceu, porque o único desobediente desse texto é o crente. Deixa pra lá. Às vezes tudo está obedecendo ao meu redor e não funciona porque a peça fundamental que Deus quer que obedeça, não obedece. Mas Deus está usando a natureza para dizer para ele: se você não fizer, as pedras vão... Só que a natureza será o único exército que Deus vai utilizar para depois do arrebatamento. Estrelas caindo do céu, o sol aquecendo em nível superior. Não vou aderir a esse assunto, mas Deus utiliza o terceiro exército. E eu fico pensando: Deus tinha 3 opções.
Para que Deus foi usar o terceiro? Deus tinha os melhores exércitos, mas ele diz: eu vou escolher o mais fraco. Imagina os anjos: Senhor, deixa eu ir. Deixa eu ir, Senhor. Imagina os anjos que desceram em Sodoma e Gomorra dizendo: Senhor, se eu descer lá, eu cego todo mundo. Acabo com tudo. O anjo que acabou com o exército de Senaqueribe disse: se eu descer lá, eu mato todo mundo. Aí Deus disse: não, eu vou mandar os crentes. Vou levantar a igreja de barro. Por quê? Porque quando o demônio se apresentar, ele pode ser até mais forte, mas vai ter que botar a mão para trás, dobrar o joelho e dizer: eu tenho que obedecer. É de barro, mas tem azeite. É de barro, mas tem azeite. É marcado. Cutuca alguém do teu lado e fala para ele: você pode ser de barro, mas você faz parte do exército de Jeová. Fala para ele: tem um general à tua frente e ele está te convidando para marchar. Ele está te convidando para se posicionar. Está na hora de parar de guardar a espada. Está na hora de parar de abaixar a cabeça. Pregador, mas eu estou fraco. Jesus te trouxe aqui para te dizer: o general te fortalece, recebe ânimo na vida, porque você faz parte do exército de Deus. Só que o livro de Gênesis, e eu termino, ele é dividido em pelo menos 3 partes. E eu preciso entrar na segunda parte para a gente finalizar. A primeira parte deste livro que nós acabamos de enxergar aqui é a parte chamada primitiva de Gênesis. É a parte do início, é a parte do começo, é a parte do princípio. É aonde começa tudo, é aonde se inicia-se tudo. É aqui que nasce o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro amor, o primeiro ódio, o primeiro homicídio. É aqui que acontecem as primeiras coisas. Só que do capítulo de número 9, Deus precisa fazer uma varredura. E para fazer uma varredura, Deus precisa voltar a falar com o homem. E aqui que está o segredo: não foi Deus que parou de falar com o homem, foi o homem que parou de ouvir a voz de Deus. Foi o homem que se afastou de Deus por causa do seu pecado. Deus vai quebrar o muro do silêncio para voltar a se comunicar com o mesmo. E para isso Deus escolhe um currículo. E não é muito grande o currículo que Deus procura. É um currículo simples. Como? Simples, reto e temente a Deus. Deus escolhe alguém. Quem? Um velhinho chamado Noé. E Deus diz: faz um projeto para mim. Eu quero uma arca. Faz um projeto com as medidas. Sabe o que me assusta? O que me assusta é que Noé ouviu Deus uma vez só e pregou 120 anos sem pedir confirmação. Ele ouve Deus uma vez e para ele é suficiente. Alguém vai pegar isso aqui, porque tem crente que fala assim: ah não, se Deus não falar de novo eu não vou. Ah não, mas se Deus não confirmar eu não entro. Não, mas se Deus já falar mais um. Filho, quem conhece a voz de Deus não precisa que Deus fale 2 vezes. Deus fala uma vez só e ele entende quem é que está falando com ele. Deus falou e a mensagem de Noé era light, era calma. Quem não entrar na arca vai morrer. Mensagem light, tranquilo. Imagina os filhos chegando: ô papai, essa mensagem é muito dura, ninguém vai querer aceitar não. Dá uma tranquilizada na mensagem. É verdade, né, filho? Amanhã eu vou tentar tranquilizar. No dia seguinte: morre quem não entrar na arca. Mudei a mensagem, tá bom demais. Eu fiquei tentando entender por que Noé não mudou a mensagem. Deus, por que Noé não mudou a mensagem? Estava para mudar. Por que ele não mudou a mensagem? Aí o Espírito Santo falou para mim: talvez porque não tinha arca concorrente. Porque tem gente mudando a mensagem por aí por causa da concorrência. Ah, Jesus, eu vou falar, eu já comecei e vou terminar. Tem gente mudando louvor aí por causa da concorrência. E o Senhor te trouxe para te dizer: vai se preocupar com a concorrência ou vai ficar com a aliança que eu tenho na tua arca?
Eu não estou preocupado com a concorrência, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me levantou, eu sei quem me vocacionou, e o que Deus me mandou, eu vou pregar do jeito que Ele falou. Essa era a ideia de Noé. Vou pregar. Só que só se salvou quem entrou. Alguém até pensava, vai ser salvo quem ouvir a mensagem. Não, vai ser salvo quem entra pela porta. Porque ouvir a mensagem não é só suficiente, tem que acessar a porta. Se não tiver acesso, não tem salvação. E alguém dizia, rapaz, você é doido, você vai morrer, vai sozinho, mas vai levar os guri contigo. Que ideia de jirico, negócio de doido. Mas quando a chuva caiu, quem desacreditou batia na porta dizendo, Noé, deixa a gente entrar. E quem estava dentro estava subindo com a força do vendaval. Porque crente posicionado é assim. Enquanto tem gente desposicionado morrendo do lado de fora, o céu está dizendo, entra pela porta, que a força do vento que mata muita gente é a força do vento que eu vou usar para subir o projeto, para fazer o projeto alavancar de nível. O Noé está subindo. Eu vou entrar agora. Só que quando a arca encosta, Deus precisa fazer uma segunda geração. E nessa segunda geração Deus usa a mulher de Noé para isso. Pregador, ela não tem nome. Eu sei. Então nós vamos dar um nome para ela agora. Que é isso, pregador? Senhora Noé. Tá tudo certo. A senhora Noé começou o segundo projeto de geração. Pregador, ela não tem nome, mas não precisa ter nome para produzir. Vou repetir. Não precisa ter nome para dar produtividade. Ela não tem nome, mas ela foi a mãe da segunda geração da Bíblia. E dela veio quem? Veio Abrão. Olhe para mim aqui, que essa é a segunda parte da Bíblia. A parte abraâmica, ou a parte patriarcal do Gênesis. Essa parte Deus resolve escolher alguém para um projeto. Qual? O projeto da redenção. Para fazer a redenção, Deus precisa de um povo, uma terra e um homem. O povo, Deus escolhe o povo hebreu. A terra, Deus escolhe o Oriente Médio. E o homem, Deus escolhe o Abrão. Só que a escolha de Deus não tem contato com a nossa. Por quê? Porque Deus escolhe o idólatra. Interessante, né? Deus tinha tanta gente para escolher e resolveu escolher um fazedor de altar, um profissional na idolatria. Na casa de Abrão era um ambiente totalmente politeísta. Era mais ou menos assim: para cada necessidade há um santo. Dinheiro, um santo. Saúde, um santo. Casamento, um santo. Aí Deus olhou para Abraão e disse: eu vou mostrar para Abraão quem é o santo dos santos. Vou descer dentro da tenda dele. Deus vai descer dentro da tenda de Abrão. Só que quando Deus desce, Deus não desce oferecendo. Quando Deus desce, Deus não desce dizendo, vou te dar. Quando Deus desce subtraindo o que Ele tem. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Porque relacionamento com Deus não começa ganhando. Eu sei que vai ser difícil dar glória a Deus agora, vai. Relacionamento com Deus começa perdendo. Evangelho não é ganhar para perder. Evangelho é perder para ganhar. Porque Deus não é comércio ambulante. Deus não é mercadoria barata. Uma vez eu passei na porta de uma igreja, pastor, que tinha uma placa escrita assim: entra aqui, porque aqui você vai aprender a parar de sofrer. Eu digo que se essa placa fosse minha, ia estar escrito diferente. Eu ia colocar: entra aqui, que aqui você vai sofrer para aprender a não parar. Porque evangelho não é um mar de rosa, evangelho é uma rosa no mar. Evangelho nem sempre vai ser flores. Às vezes você vai dar de cara com os espinhos. Quando Moisés viu a sarça pegando fogo, Deus falou para ele: eu resolvi fazer a sarça pegar fogo, porque a sarça é árvore espinhosa, e eu não vou mascarar teu ministério. Vai ter espinho. Mas se vale de alegria para você
no meio dos espinhos vai ter fogo. Eu vou falar para quem trouxe glória a Deus aqui. Jesus te trouxe para te dizer, no meio dos espinhos que machuca, porque chamada dói, chamada fere, chamada machuca, o Senhor está dizendo, a minha graça vai ser suficiente para fechar as feridas que o teu chamado abrir. Levante a mão direita para o alto, por gentileza. Jesus te trouxe aqui para te dizer, eu tiro aqui para te dar lá na frente. O mais doido não é o Abraão, é a Sara, que não ouviu e está falando, se você vai eu vou. Se você vai eu vou. Deus promete, o quê? A impossibilidade, vou te dar um filho. Dá não, por quê? Minha mulher tem defeito de fabricação. Ela não gera, não produz. Como é que Deus promete a um cara uma multidão, se a mulher dele não consegue gerar um só? Até porque isso aqui é para crente que pega rápido. Deus não promete nada dentro da minha realidade. Não, mas o meu cartão consegue comprar. Então não foi Deus que prometeu. Não, mas eu consigo pagar no boleto. Então não foi Deus que prometeu. O Senhor está dizendo, eu prometo aquilo que está no beco sem sair. Oh Jesus, arrepiou. Calavarosséria. Eu prometo aquilo que não há probabilidade. Eu não consigo pagar. Jesus te trouxe para dizer, e quem foi que disse que é você que vai pagar? Eu te prometi. É eu que vou te dar o Isaac. É eu que vou te dar. Mas o Isaac nasceu e Deus pediu. Ô pregador, Deus demorou tanto para me dar. E quando Ele dá, Ele pede de novo. Ele pediu para mim. O que eu vou fazer? Devolve. Nunca foi seu. Se Ele te deu, está no controle dEle. Faz. Por quê? Porque o altar não toma, o altar devolve. Quem está te pedindo é o dono do altar. Vai, leva o teu Isaac. O Abraão está chorando, o Abraão está agoniado. Mas o Abraão sai na madrugada. Por quê? Porque Sara não pode ver. Está na hora de você começar a entender que nem tudo você vai contar. Tem gente que não vai entender. Se a Sara soubesse, ela impedia o sacrifício. O que tem gente falando, mas a mulher de Jó podia ser um pouco mais sábia. Ela não vai ser sábia, ela não entende. O processo é entre Jó e Deus. Tem coisa que é você e Deus, seu marido não vai entender. Enquanto eu estou pregando, o céu está dizendo para mim, filhinho, fale para a minha igreja que isso não é uma mensagem, isso é um processo cirúrgico. Camandaraceia. Pega na mão de alguém que está do teu lado e fala para ele, a cirurgia está acabando. Fala para ele, a cirurgia está acabando, só falta mais 2 versículos. Uramadaraceia. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer, eu não tomo nada de ninguém, tudo está debaixo do domínio das minhas mãos. Eu tenho resposta para todas as suas perguntas. Só me traz o teu Isaac. Senhor, está doendo, mas eu vou levar. Senhor, está machucando, mas eu vou levar. Sabe o que é melhor, pastor? É que quando Abraão chegou na porta do monte, o texto diz que Abraão pega o Isaac e sobe. Os servos ficam embaixo. Eu perguntei, Senhor, por que os servos não subiu junto com Abraão? Aí Deus disse para mim, porque só pode acessar o lugar do culto quem trouxe sacrifício. Só pode acessar a parte de cima quem trouxe sacrifício. É por isso que tem gente que vem para o culto e fica abobalhado, não entende o ambiente de culto, não sabe o que está acontecendo. É porque não trouxe Isaac. Mas quem trouxe Isaac já está no nível elevado. Quem trouxe Isaac já sabe quem está conversando com ele. Quem trouxe Isaac está subindo para o ambiente do sacrifício e está dizendo, está machucando, mas eu estou aqui. Eu estou ferida, mas eu estou aqui. Tá doendo, mas eu estou aqui. Sobe. Eu fiquei perguntando por que Isaac não correu, né? O
senhorzinho de quase 100 anos, o menino de 16, 17 anos. Você acha que se o menino corre, o Abraão pega? Pega nada. Ele ainda perguntou: papai, cadê o sacrifício? Porque o cutelo está aqui, a lenha está aqui, mas e o cordeiro? O menino sabia de culto sacrificial. Ele sabia que para ter culto tinha que ter cutelo, tinha que ter lenha e tinha que ter cordeiro. Isso aqui é para outro culto. Mas eu preciso disso aqui. Mas não tem, filho. Deus proverá. Se ele perguntou, ele sabia que era ele o sacrifício. Se ele sabia que era ele o sacrifício. E por que Isaac não correu? Quando eu perguntei isso para o texto, o Espírito Santo me perguntou: por que você não correu? Por que você não fugiu? Quando você tinha liberdade para fugir. Porque quem está pregando para você aqui não é alguém de aço, não. É alguém que já olhou para os ternos dentro do guarda-roupa e disse: eu vou jogar tudo fora. Vou queimar os livros. Vou jogar a Bíblia debaixo da cama. Não quero saber de pregar. Não quero saber de fugir. Mas eu não quero saber de ir para o altar. Mas quando eu olhava para trás, eu via o que Deus fez de lá para cá. Se de lá para cá Deus fez tudo isso, não vale a pena eu fugir agora. Não vale a pena eu correr agora. Não vale a pena eu recuar agora. O céu está dizendo: eu vou te dar força para chegar até o altar. Quando chegar no altar e você não tiver mais força, eu vou te amarrar para você não fugir. Eita. Eu vou te amarrar para você não fugir. É por isso que Paulo disse: eu, prisioneiro do Senhor Jesus. Quando eu tinha tempo de correr, eu não corri. Mas depois que eu acessei o altar, as cordas do altar me amarrou. As cordas do altar me amarrou. Levanta a mão direita para o alto. O céu te trouxe aqui para te dizer: escolhido não tem direito de escolha. As cordas do altar já te pegou. Tu é meu sacrifício. Aonde você for, o altar vai estar colado com você. Fica de pé. Eu tô se proma da saravorementerevaraceia. Rimini comene candaragaia. Pega na mão desse irmão aí, pega. Levúria, camúria. Remenecamanaga soreberraia. Isso, pega na mão dele. O pregador, mas o Abraão subiu, amarrou Isaac e levantou a faca. É verdade, ele levantou a faca, pastor Fernando. Mas quando a faca desceu em direção ao corpo de Isaac, sabe o que eu vi? Eu vi, pastor Fernando, porque a Bíblia que mostra o anjo do Senhor indo em direção de Isaac. E o que tem? Com certeza, na visão natural, a faca estava mais perto do corpo de Isaac do que o anjo. Mas quando eu estou no altar, o anjo chega mais rápido do que a faca. Quando eu estou no altar, o livramento chega mais rápido do que a bala perdida. Quando eu estou no altar, a cura chega mais rápido do que a morte. Quando eu estou no altar, o livramento chega mais rápido do que o ataque das trevas. Levanta a mão para o alto. Levanta a mão desse irmão, levanta a mão dessa irmã, porque o Senhor está dizendo para pessoas aqui: o altar é responsável para gerar livramento para você. O altar é responsável para gerar livramento para você. Lá vai. Enquanto tu estiver no altar, não morre ninguém na tua casa, não morre o teu casamento, não morre tua vida financeira, não morre a tua chamada, não morre o teu ministério. Abre a boca e recebe vida do altar. Abre a boca e recebe vida do altar. Abre a boca e recebe vida do altar. Porque o Galileu entrou aqui e está dizendo: eu estou mandando vida para quem quer vida. Eu estou mandando saúde para quem quer saúde. Eu estou dando livramento para quem precisa de livramento. Abre a boca se você veio para o culto. Abre a boca, porque aqui não é lugar de silêncio. Aqui é lugar de adorador que quebra o cântaro.